O Colégio Oficina já é referência de ensino em Campinas. Infraestrutura completa com os melhores professores. Colégio Oficina, do ensino médio direto para as melhores universidades. Colégio Oficina, matrículas abertas. Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, sou diretor pedagógico da Oficina do Estudante e hoje estou aqui para comentar a prova da primeira fase do vestibular de inverno da Unesp, né, a única universidade estadual paulista que faz vestibular no meio de ano, já que nós não temos edição de meio de ano nem da FUVEST e nem da Unicamp. Bom, em linhas gerais foi uma prova bastante parecida com a do ano passado, né? Nós não tivemos a cobrança, por exemplo, de escolas literárias, não exigiu-se conhecimentos muito específicos por parte dos candidatos, ao menos na parte de linguagens e códigos e de ciências humanas. Mesmo os conteúdos específicos cobrados na parte de ciências da natureza são conteúdos tradicionais, por exemplo, tabela periódica, todo estudante que se preze, que quer entrar numa universidade, tem conhecimento sobre isso, né? Fisiologia básica de pássaros, características básicas de reprodução vegetal. E o que a gente pode destacar, em linhas gerais, na prova também, é a atualidade das questões. As questões nas 3 áreas foram muito bem contextualizadas e chama atenção o fato deles usarem fragmentos de reportagens de maio, por exemplo, em uma das questões que trata da obrigatoriedade do tratamento para os viciados em crack, né? Ou ainda a atualidade muito discutível, ainda polêmica, por conta dos vetos da presidenta Dilma com relação ao Código Florestal. Derramamento de petróleo na bacia de Campos, que também dominou o noticiário. Então, em grande parte, as questões são contextualizadas e os candidatos que têm habilidade de leitura e interpretação, um conhecimento básico, não tiveram nenhuma dificuldade para fazer a prova. Talvez o grande adversário tenha sido o tempo, porque foram 90 questões em 4 horas e meia. Mas aí, se a gente considera que o vestibulando se preparou para essa prova e treinou fazendo simulados antes, isso também foi um obstáculo que ele conseguiu driblar. A prova de linguagens tinha lá 3 textos básicos para a prova, né, foram muito bem explorados quanto à interpretação, sobretudo o primeiro, que era um texto do Celso Luft sobre o uso das vírgulas, e o terceiro, que dizia respeito ao uso de tecnologia nos esportes. Então, as questões eram de interpretação, mas não eram interpretação de caça ao tesouro. O candidato que bateu o olho disse, o que é isso? Isso é isso. Não, ele tinha de saber estabelecer relações e conhecer o vocabulário, né? A gente não tinha cobrança de gramática normativa básica, mas vocabulário e noções fundamentais o candidato deveria ter. Na parte de ciências humanas, as questões de geografia eram muito básicas, e aí até um pouco fora do padrão de um vestibular como o da Unesp. Então, perguntar qual clima predomina em países como França, Portugal e Espanha, realmente é uma questão de nível bastante fácil. É quase uma questão de ensino fundamental, né? A mesma coisa aconteceu com a questão sobre relevo submarino, plataforma continental, e sobre a cobertura vegetal tradicional do estado de São Paulo, né? As 5 últimas questões de ciências humanas eram relacionadas à ética e sociologia. Então, os candidatos que tiveram essas disciplinas no ensino médio ou tiveram módulos dessas disciplinas no pré-vestibular tiveram um pouco mais de facilidade para fazê-las, e aí são as questões na prova de ciências humanas com enunciados maiores e contextos mais complexos. As questões de inglês foram fáceis por conta, tenho certeza, do domínio do tema pelos candidatos, né? O primeiro texto falava sobre a morte da Amy Winehouse e da Whitney Houston recentemente, e o segundo texto era uma música da Amy. Então, como são textos, né, assuntos de domínio dos alunos com as questões em português, acredito que não tiveram dificuldades. Lógico, ao lado de questões contextualizadas e atuais, a gente tem a cobrança de temas
básicos, como conjuntos em matemática, que são também essenciais para os candidatos que querem ingressar em nível superior. Mas é uma prova de nível médio pelo tempo. Fosse uma prova com mais tempo, os candidatos poderiam considerá-la ainda mais fácil. Acompanhe as nossas próximas correções. Estaremos aqui para acompanhar a correção das 2 provas de segunda fase da Unesp. E até lá, boa prova, bons estudos a todos.